começando mais um Papo Aurora e dessa vez, sentada aqui na minha frente, tem uma das jornalistas mais conhecidas do Brasil. Ela que já acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, já dirigiu revistas como a Vogue, como a Glamour. Ela estampou a marca dela nos bastidores antes de se tornar essa criadora de conteúdo, essa influenciadora, essa personalidade que influencia, mas muito mais do que influenciar, ela inspira outras mulheres com ideias sinceras, com ideias sem o menor medo de receber crítica. Esse mulherão que tá aqui na minha frente, Mônica Salgado, que é casada, mãe do B, tem uma vida que a gente olha de fora, Mônica, e assim, é muito sucesso. Você é uma mulher incrível e eu quero um pouco desmistificar isso, e eu sei que você tem essa grandeza, porque às vezes mulheres olhando de fora, elas não acreditam que você também passou por cada barra. Ah, sim, mas bom, quanto tempo a gente tem? Pra gente Uma contar vida inteira, né? os perrengues todos. Bom, primeiro, obrigada pela apresentação super gentil. Eu me considero, sim, uma pessoa de sorte, porque o que eu acho? Eu acho que tem fatores internos, né? Tem a nossa força de vontade, tem a nossa… enfim, o nosso sangue nos olhos, digamos assim, o nosso tesão de fazer acontecer. O primeiro passo é sempre nosso, mas também existem fatores externos que a gente não controla, né? A gente também tem que contar com isso na vida, né? Que são coisas que são inesperadas. A gente às vezes faz tudo certo e não dá exatamente tudo certo. Então eu acho que eu tenho, assim, o privilégio, e eu encho a boca para dizer, de ter feito a minha parte, né, de fazer, de agarrar, de tomar as rédeas e fazer a minha parte, não esperar nada acontecer, mas, contudo, porém, todavia, também contar aí com uma forcinha desse ser superior, do universo, que acho que deu um sopro e falou: vai, filha. Vai, porque a gente vai ajudar a abrir teus caminhos. Então, acho que é a combinação dos dois fatores. Mas é claro que a vida olhada de fora, a vida de todos nós olhada de fora, ela é muito enviesada. Eu acho que a gente projeta um pouco do que a gente quer para nossa vida no outro, né? Tem essa projeção. E o que eu mais ouço as pessoas falarem, que é mais ou menos o que você falou no início, é: que bom que você também externa as suas vulnerabilidades, né? Porque muitas vezes, dependendo do cargo que você ocupa, dependendo do lugar que você ocupa nas redes sociais, profissionalmente, às vezes está dentro de uma hierarquia, como tantas vezes, por muito tempo eu fui funcionária, então eu representava também uma empresa, e a gente tem a ideia errônea de que para ter autoridade a gente precisa ser forte o tempo inteiro. Para ser respeitado, a gente tem que sempre ter todas as respostas. Por um bom tempo eu achei que esse era o caminho do sucesso, para ter autoridade perante a minha equipe, para manter ali a minha posição de comando, e engraçado até você falar isso, porque eu lembro de uma entrevista que eu vi da Anna Wintour, que é a diretora, foi por muitos anos a diretora da Vogue. Diabo Veste Prada. O Diabo Veste Prada, né? Então todo mundo conhece. Diabo Veste Prada, imagina. Ela furou a bolha da moda, né? E ela virou um ícone pop, digamos assim, sobretudo depois do filme. E eu lembro de uma entrevista que eu vi dela, que me marcou muito, que ela falava assim: eu, mesmo quando não tenho a resposta, eu invento. Ela finge eu não que tem. posso ficar sem essa resposta perante o meu time. E aquilo me marcou muito. Em ela sendo uma grande referência para mim, para todo o mercado, eu por muito tempo acreditei nisso. E a gente é bobinha, né? Quando a gente tem os nossos 30 e poucos anos. Se a gente soubesse naquela época que a gente sabe hoje, a gente pouparia tanta dor de cabeça. E hoje eu não tenho o menor problema de dizer: nossa, mas assim, o menor. Pelo contrário, eu gosto de colocar pra fora. Eu me curo muito pela palavra. Eu me curo muito externando essas sombras minhas. E não me curo só na terapia, eu me curo quando eu divido com as pessoas, quando eu recebo o feedback das pessoas. Isso é um processo terapêutico para mim, porque não é só colocar, exatamente, é ter de volta, é o espelho, o efeito espelho, é quando você olha um outro ser humano, né, e todo ser humano tem suas dores, todos sem exceção, e essa pessoa vira e fala: nossa, eu também, a mesma dor que você, eu também, e esse eu também conecta, e cura ambos. Então eu acho que as redes sociais para mim se tornaram esse lugar também de desabafo e esse lugar curativo.
Antes das redes sociais, você que vivia nesses bastidores, dirigiu revista durante 10 anos daí da tua vida, isso deve ter sido um corre danado. Hoje você vive esse outro lado em que você é a história. Você fazia a curadoria das histórias, hoje você é a história. Verdade. Cara, o que mudou? Como é que você vislumbrava isso na época que você estava nos bastidores? Você falava, esse é um dia eu vou ocupar esse espaço também, porque você era super jovem. E às vezes a gente ocupa esse espaço de estar no palco quando a gente é jovem, e numa idade mais madura, a gente vai para os bastidores. Você fez o caminho contrário? Mas veja que curioso, naquela época, como é que eu poderia imaginar uma coisa que não existia? Você nem tinha ideia, Não, você não almejava isso. A gente não imaginava, a gente vivia num mundo sem redes sociais, ou em que as redes sociais ocupavam um papel coadjuvante na vida de todo mundo, né? Então, é aquela coisa que você fala, o que será dos nossos filhos? Não sei se você tem filhos, tem filhos? Tenho 2. Tem 2, eu tenho também um filho de 15 anos. E a gente fala, nossa, metade das profissões do futuro sequer existem. Então era mais ou menos isso, eu não podia imaginar pra mim, vislumbrar um futuro que ainda não tinha sido criado, né? Então assim, na época da Glamour, a Glamour surgiu em 2012, o Instagram tava ali dando seus primeiros passos, não era o fenômeno que é hoje, mas o Instagram veio revolucionar as redes sociais como um todo. Eu coloco o Instagram porque o Instagram, para o mundo da moda, por ser uma rede social muito baseada em imagem. Ele impactou muito, né, no consumo, digamos assim. Não só, quando a gente fala de moda, a gente está falando, obviamente, de um guarda-chuva maior, que inclui consumo, e hoje em dia, muito maior. A gente se informa, a gente se entretém, a gente faz decisão de restaurante, de viagem. A gente critica, a gente briga, a gente pede. Tudo, né? Mas assim, ocupou todos esses espaços. A gente decide o nosso médico, muitas vezes. Você vai lá ver a reputação do médico, entender as histórias que ele posta, você vai lá ver o feedback que tem nos comentários. A gente escolhe tudo pelas redes sociais, né? Então, eu não conseguia me imaginar, mas o que eu conseguia imaginar naquela época... Quando eu tava na Vogue, pra mim aquilo era o auge. Eu nem, assim, pra mim eu tinha chegado onde eu queria chegar. Isso com 20 e poucos anos? Eu entrei na Vogue com 27, não era nem 20 e poucos, né? 27 já, mais perto dos 30 do que dos 20, né? Mas eu cheguei no auge. Sendo formada em moda, sempre tendo desejado, sendo formada em jornalismo, sempre tento desejar trabalhar com moda. Quando eu entrei ali, eu falei, tô aqui. E aí fui ascendendo lá dentro, cheguei até o cargo de redatora-chefe, e depois surgiu o desafio da Glamour. E na Glamour, claro, o protagonismo foi muito maior. Primeiro porque os tempos já estavam mudando, por causa das redes sociais e do protagonismo das blogueiras. E segundo que eu percebi ali que a gente não podia mais ser um nome no expediente, né? A gente que tocava uma revista... Tinha que aparecer, tinha que se colocar também. Não à frente da notícia, mas ao lado da notícia. Até para a notícia ter mais credibilidade. A própria leitora queria saber quem estava falando com ela, né? Então a gente percebeu muito rápido na Glamour, porque fomos uma revista que já nascemos inseridas nesse universo. Ao contrário das outras, que se adaptaram a um cenário. E você teve muito sucesso na Glamour. Muito sucesso. Todo mundo viu a tua ascensão ali junto com a revista. Foi. Quando você saiu, eu me lembro de ler a notícia. Você lembra? Eu lembro do dia que eu li a notícia, eu tinha saído da Globo depois de 21 anos. Naquela época também. A gente casa de idade, a gente faz aniversário praticamente juntos no mesmo ano. Mentira, você é de 79? Eu sou de 79, do dia 18 de outubro, você é do dia 16. Não acredito! Exato. A gente casa de idade, eu já ficava de olho em você, por conta da Glamour. E sendo jornalista também, quando eu vi a sua saída, isso me deu um baque, porque eu me reconheci em você saindo. Olha! E aí eu fiquei de olho em você, eu falei, o que ela vai fazer agora? E me surpreendeu. A sua saída pra você, como é que foi? Sofrida. Você sofreu? Eu fiquei pensando, eu queria muito te perguntar isso naquela época. Você sofreu? Como é que foi? Muito, eu sofri muito. E é engraçado como a dimensão desse sofrimento eu tenho hoje só. Na época, talvez era um sentimento que eu não conseguia nomear muito. Então eu chamava de angústia. De angústia da mudança, de angústia do luto. Porque é um luto, né? A Glamour foi um trabalho pro qual eu me entreguei muito. Muito, visceralmente eu me entreguei.
E eu lembro da minha terapeuta falando pra mim, não usa essa palavra visceralmente, porque visceral Que sai das tuas entranhas. das minhas entranhas, e nenhum trabalho tem que ter esse protagonismo na tua vida. Esse peso. Esse peso, nenhum trabalho pode ser a sua essência, pode ser aquilo que te preenche totalmente por dentro, que são nossas vísceras, não faça isso. Só que assim, a Glamour foi uma paixão, foi uma entrega, foi um projeto de vida, porque eu peguei uma revista que existia lá fora, mas não existia no Brasil. Então a gente teve esse desafio maravilhoso de no início conceituar o produto. O produto tinha uma alma muito forte, uma essência muito forte. Ele era engraçado, bem-humorado, ele era para mulheres que não se levavam a sério. Então, os títulos, né, os olhos, as legendas das matérias, eles iam todos por esse caminho. E não foi uma coisa que eu inventei, foi uma coisa que a gente se inspirou. Por exemplo, na Glamour americana, que, assim como a Vogue americana, era a nossa grande referência. E a Glamour americana, sobretudo a inglesa também, eram muito divertidas e era um jeito de falar com a leitora que não existia no Brasil. O jornalismo ainda era muito sério. Sisudo. Chatinho, é verdade. Chato, e aquele texto óbvio, sujeito, verbo, predicado, sujeito, verbo, muito descritivo. Então a gente trouxe um molho pro texto. Você pega os títulos da Glamour desde a primeira, era completamente diferente. Então a gente brincava muito. E se tornou ali um jeito de fazer jornalismo que realmente não tinha. Você no confundiu mercado. Você com o trabalho? Muito. Eu me afundei no trabalho. Aquilo pra mim era... Eu respirava aquilo. Eu larguei totalmente minha vida pessoal até. E foi na época que o seu filho nasceu, né? Então, quando eu assumi a Glamour, meu filho tinha 1 ano. Que pesado isso. Sabe por que eu te pergunto? Eu trabalhei muito quando a minha primeira filha, nasceu. E eu consigo imaginar uma redação de revista e eu consigo imaginar quantas horas você vivia lá dentro em dia de, fechamento de revista. O que você perdeu? Ah, muito. E para me defender na época, eu falava assim, eu tô perdendo muito para ganhar. Então, assim, não é uma perda, porque é uma perda calculada, porque eu tô ganhando aqui. Mas é aquilo, né, que a gente... Depois, com o passar do tempo, né, a posteriori, eu acho que a gente tem clareza das coisas, né, do tanto que a gente perdeu, mas de novo, aquilo era o aparelhamento mental que eu tinha. Eu não tenho a percepção de hoje. Se eu tivesse um filho mais tarde, eu tenho certeza que seria completamente diferente a minha experiência com a maternidade. Eu não posso dizer que eu fui uma mãe negligente, eu não posso dizer que eu não acompanhei, eu não fui feliz com as fases do meu filho. Isso tudo eu tenho muita certeza. Nunca perdi uma apresentação na escola, né, aqueles dramas das mães, isso eu não abria mão. De jeito nenhum, nunca perdi. Mas, eu nunca tinha levado meu filho na escola, por exemplo. As pessoas não te conheciam, porque você não conseguia participar dessa... É uma coisa pequena, né? Mas ao mesmo tempo... Não levava, porque ele estudava tarde, né? Piquitico. Ele estudava tarde, então ele entrava meio-dia, sei lá, 1h, e saía 5 horas da tarde. Quando é que eu ia poder pegar? Você tava não na redação? pegava, não tinha. Mas enfim, a gente viajava muito fim de semana. E o problema não eram nem as horas de redação. O problema eram as horas fora da redação. Era realmente o tempo todo pensando. E o meu envolvimento com o trabalho, ele era assim, 24/7. Porque a Glamour também, ela era um grande palco de experimentação. Como era um título novo, jovem, cheio de energia, a gente podia experimentar muito. Então a gente inventou muita coisa, muito projeto maluco. Quando começava a ideia, a gente falava, gente, mas isso é uma maluquice. A própria capa com as blogueiras. Será que isso vai funcionar? E a gente ia lá e fazia. A gente tinha essa liberdade criativa de fazer, sabe? Tu te considera uma pessoa, assim, exagerada? Tipo 880? Eu costumo dizer 8 ou 800, porque o 80 80 já não basta pra você. Tipo, morno não serve nem pra chá. Não. Água morna não serve nem pra chá. Eu falo isso de mim. Você se considera uma pessoa assim? Eu sou uma pessoa, e esse tipo de pessoa que é mais assim colérica, sou super intensa nas coisas. Agora eu tô com 46 com você, vamos fazer 47, e eu tenho tentado olhar um pouco as coisas mais sob perspectiva, porque esse tipo de comportamento, esse tipo de personalidade, ele inclusive te abre portas para extremos que não são saudáveis na tua vida. Por exemplo, compulsões. Todas as pessoas muito intensas que eu conheço desenvolvem compulsões ao longo da vida.
né? Não necessariamente, não estou traçando ali, não é enfim, um diagnóstico certeiro, né? Eu já tive Não tá compulsão por escrito na pedra. adrenalina. Tudo bem, tá tudo certo. Tenho, mas não por adrenalina, assim, pular de paraquedas? Sim. Ah, tá, não. Mas eu tenho por dopamina. Me revela. Teu passado, não, eu sou meio cagona essas coisas. Mas eu tenho por dopamina, prazer imediato, eu preciso estar sempre criando, porque isso me abastece, isso me alimenta. Mas é isso, eu fui para uma compulsão com álcool que, nossa, me destruiu. Não me destruiu, porque não é que eu fui pra sarjeta, eu sempre fui uma alcoólatra, digamos assim, funcional, eu nunca parei de trabalhar. Pelo contrário, eu sou super esportista, esportista não faço esporte, mas sou super da malhação, eu cuido de mim. Você gosta de estar ativa, você cuida do seu corpo? Muito, desde sempre, desde a minha adolescência. Meu marido também meu filho também se tornou. Então eu tinha uma vida saudável por um lado e por outro lado tinha essa compulsão. E eu tenho certeza que essa personalidade me jogou no colo do alcoolismo, sabe? Eu era muito aberta a todo tipo de excesso e aí o álcool também entrava para aquietar um pouco, porque como é que eu me aquietava? Como é que eu parava? Eu não me permitia. Então, assim, era uma maneira muito zero Fácil. saudável e fácil, imediata e socialmente aceita e tudo, de eu aquietar. Então eu acho que também essa personalidade a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que domar ela, porque não pode ser uma escravidão. A gente tem que ter a escolha de vez em quando falar, agora eu escolho parar. São 8 da noite e eu escolho parar de olhar o WhatsApp, porque não para, não zera. Você tem sempre uma demanda que você não entregou. Então eu tenho tentado, meu Deus, como eu tento, à noite pelo menos, 8h30 da noite, falar, bom, vou tomar banho, vou colocar meu pijaminho. Antes eu ia abrir um vinho, agora não mais. Mas sentar no sofá com as cachorras, conversar com meu filho, conversar com meu marido, assistir uma série com meu marido. Então, são exercícios diários, escolhas diárias que eu tenho tentado fazer mais. Essa união com a Tidele é uma coisa que me dá brilho nos olhos. Poder criar uma poltrona que abrace a pessoa nos traços que vêm da natureza, todos eles são arredondados. Porque dentro de cada cadeira tem uma pérola sentada. Sendo da mesma época, você pode entender o que eu vou te falar agora. A gente cresceu numa época em que todo mundo falava pra gente: você não pode depender de homem algum. Em nada. Você não pode depender emocionalmente, você não pode depender financeiramente. Você chegou a ouvir isso crescendo? Você ouviu esse discurso? Da minha família, não. Mas ouviu o discurso? É um sim. discurso. Sim, é um discurso, é um zeitgeist, de fato, a nossa geração cresceu com ouvindo isso. Mas eu continuo batendo na tecla da independência financeira. Muito. Chegaremos lá. Você ouviu isso? Você acha que parte dessa vontade de ter esse sucesso financeiro, sucesso no trabalho, essa coisa de aprofundar realmente, vem desse discurso? Eu também sou altamente focada no trabalho. Quem trabalha comigo sabe que é o tempo inteiro. Adoro trabalhar, me afundo nisso, mas às vezes eu paro pra me perguntar se isso daí também não é cultural, se isso não veio junto com uma leva cultural que foi ensinada para nossa geração. Pode ser um pouco. Não acho que predomina esse argumento. Pode ser um pouco. Eu acho que também tem o fator redes sociais, quer dizer, as redes sociais escalaram a competição, né? Então, assim, você vê vidas isso pode ser. Que você considera muito melhores, mulheres muito mais bem-sucedidas, às vezes mulheres que começaram com comparação. Você. Então, a comparação que sempre houve escalou. Então, a gente também cai nessa arapuca, por mais que a gente fale que são recortes, todo mundo recorta, inclusive a gente cai nessa arapuca direto. Eu tava falando com uma amiga até hoje, a gente não é amiga, mas somos colegas, nos admiramos, nos respeitamos, e ela não tava me respondendo.
Daí ontem eu mandei, não estava me respondendo no WhatsApp. Quer dizer, eu acho que eu mandei 2 vezes e ela não respondeu. Porque é sempre assim, a primeira vez, super pode se perder a mensagem. Aí você vai lá e manda a segunda vez. Se a pessoa não responde, aí eu mandei pela 3ª vez, porque eu queria muito falar com ela. Aí pela 3ª vez eu falei assim, nossa, ghosting, amiga. Tá fazendo um gol. Aí ela respondeu, pelo amor de Deus, me perdi aqui. E daí a gente começou a conversar. Ela é uma mulher extremamente bem-sucedida e nos últimos anos ela também tem vários... Ela é que nem a gente, assim, muito ativa, inventa muita moda, muito inquieta, né? E ela me falou da compulsão dela, que é por comida. Então a gente começou a conversar, eu falei, bom, nossas compulsões são diferentes, mas enfim, são compulsões de personalidades intensas. Então olha que coisa, e você de repente também tá aqui me falando uma coisa parecida, né? Então talvez seja um traço da personalidade que a genética também alimenta e tudo mais. Até esqueci o que você me perguntou. Da independência. Então eu acho que tem o fator cultural, a gente cresceu de fato ouvindo isso e introjetando esse pensamento. Eu acho que a nossa geração é uma geração que trabalha muito, aquela coisa geracional, dos comportamentos geracionais, a nossa geração trabalha muito, o trabalho nos define muito. Eu sempre usei o trabalho para me definir, porque eu venho de uma família de classe média. Meus pais são funcionários públicos e não é que eu cresci no interior de sei lá onde, não, eu cresci em São Paulo, mas cresci na Zona Norte, que é quase como se fosse uma cidade do interior. E aí eu olhava aquilo e falava, não quero isso não quero essa vida não, tá doido, eu não falava que eu queria ser famosa, porque não era exatamente famosa, senão não teria nem escolhido fazer jornalismo, mas eu quero ser protagonista. Eu quero brilhar, sempre fui exibida, eu quero fazer alguma coisa que me dê esse reconhecimento. E eu descobri que, né, depois o jornalismo... Mas eu também gostava muito de escrever, eu também gostava muito de estar no backstage escrevendo. Escrever sempre foi a minha paixão. Essa coisa de falar do vídeo veio depois. Então eu sabia que aquele mundo eu queria muito. Então eu me fiei muito no trabalho para ser esse lugar que vai me abrir as portas e vai me fazer chegar onde eu quero. Porque minha família, ninguém, assim... Era todo mundo low profile. Era todo mundo com seu empreguinho ali, com seu empreguinho para pagar as contas no fim do mês, sabe? Então o trabalho para mim tem esse outro... Foi realmente esse portal para mim. Então eu sempre fui muito apaixonada e fui me afundando. Me afundando às vezes de maneiras não saudáveis. Mas nas minhas palestras eu falo muito isso e eu acho que é um pouco controverso. Porque eu acho que cada um faz as suas escolhas de vida e cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas a independência financeira, para mim, é um pilar muito importante. Porque a independência te dá liberdade de escolha. Você escolhe ir, você escolhe ficar, você escolhe isso, só a independência financeira te dá. E tem muita mulher hoje em dia que não consegue ter essa liberdade e vive situação, inclusive, de perigo. Vive situação de vulnerabilidade, assim, extrema, porque não tem essa liberdade. Não, totalmente. E agora você tocou nesse ponto que é fundamental. A gente vê aí os números de feminicídio que só crescem e, claro, são mulheres que não têm a escolha de ir. Porque se sentem presas ali, porque como vão se sustentar seus filhos, não é? Então, eu acho que a independência financeira para mim é fundamental, ainda que eu tenha um casamento feliz, ainda que a gente tenha uma parceria muito grande, inclusive de dividir contas e... Vocês são casados há quanto tempo? 21 vai fazer esse ano. 21. Mônica, isso... Mas nós namoramos 6 anos e meio. Então é 21 mais 6 anos e meio? Sim, 21 mais 6 anos e meio. Então a gente tá há muito tempo juntos, né? Eu conheci ele com 18. A gente não namorou imediatamente, mas é isso, 6 anos foi na e meio balada? De namoro. Foi. Foi na balada, eu fui falar com ele, né? Que ele era meu ídolo, né? Ele era meu ídolo da adolescência e Gente, tal. quando que você vai falar assim, vou encontrar meu marido, vou casar a vida inteira com ele, vou encontrar na balada, com licença. Exato, é super improvável, né? Super improvável, super. E aí você fica pensando em 1000 coisas que poderiam ter acontecido, porque ele estava indo, ele fala isso, falou depois. Eu tava indo embora, você veio falar comigo. Eu estava a caminho da saída. E você foi falar com ele? Eu fui falar com ele. Então, você imagina, se fosse, sei lá, 1 minuto depois, eu não teria cruzado. É louco pensar isso, né? É louco. Se é acaso, se é destino, se é sei lá o quê. Você já achou, assim, nessa vida turbulenta, porque é uma vida, assim, sabe, em que a gente quer viver muito. Eu costumo falar assim, eu sofro de FOMO, Fear of Missing Out. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho FOMO. Eu me lembro 3 anos de idade, minhas memórias mais
sabe, jovens, assim, eu não era nem uma pessoinha direito e eu tinha essa sensação. Sério? Eu tinha essa sensação de o sol está brilhando, por que que eu estou dentro de casa? Eu preciso estar lá fora correndo. Olha só. Eu preciso estar em algum outro lugar porque alguém está se divertindo e eu não estou. Então eu sempre vivi isso. Caramba. Então talvez por conta disso eu tenha vivido muitas experiências interessantes. Mas ao mesmo tempo é uma cabeça que fervilha. Você me parece uma pessoa que tá sempre se movimentando também. Você já teve essa sensação? Ah, não, tive muito FOMO, muito, mas você sabe que agora… Gente, olha, eu tô vivendo um momento tão maravilhoso na minha vida. Agora você tá se aquietando. Eu tô vivendo… Não, me aquietando exatamente não, porque eu nunca vou conseguir ficar sem um projeto. Eu preciso ter um projeto. Eu preciso ter um projeto. E isso eu tenho muito claro desde que eu comecei uma carreira solo. Não é só go with the flow, o que atendendo demanda. Você tem que ter estratégia. Não, você tem que ter um pouco de estratégia, porque é isso, é um mercado super competitivo, tem gente surgindo todo dia. Você precisa entender o que te destaca e você precisa criar as oportunidades. Acho que mais do que isso, eu falo muito isso na minha palestra. Crie as oportunidades, ninguém vai te pegar pela mão, gente. Você sabe que eu esperei muito tempo alguém me pegar pela mão? Eu falava, não, alguém vai me ligar, alguém vai me dar um emprego. Quanto porque assim, tempo? eu sou boa. Olha, se você for pensar que eu me formei com 20 anos, me formei nos anos 2000. Eu fiquei de 2000 a 2007 sem ter encontrado o meu lugar no jornalismo. Foi muito tempo. Não é que eu não fiz coisas prazerosas. Eu fiz, fiquei uns 2 anos e meio na L, mas eu nunca fui contratada, eu era freela fixo, cobria São Paulo Fashion Week, então assim, era uma escola, eu tava ali aprendendo, mas eu não, aí eu fui trabalhar com marketing, fui fazer MBA em marketing de moda, também foi uma ótima escola, me deu muitos subsídios bons que eu usei depois, trabalhei na Arezzo no marketing, aí fui trabalhar no marketing, porque eu não achava lugar, porque naquela época, para quem trabalhava com impresso como eu, era a Editora Abril. Só tinha a Editora Abril. E lá dentro, o que me interessava? A L. Aí fiz processo seletivo, não passei. Fiz processo seletivo na Globo, fiquei… Eu sempre conto isso nas minhas palestras. Meu Deus, que ridícula eu. Eu fiquei assim, eram milhares de pessoas. A gente fazia primeiro uma prova. Não sei se você passou por isso. Não ou se você foi contratada. Bom, aí no meu caso foi assim. Hoje eu agradeço, né? No meu caso é assim, era uma prova que você fazia, sei lá, eram milhares de candidatos. Você fazia tipo um vestibular. Aí depois você fazia 1000 outras etapas, era dinâmica de grupo, não sei, foram umas 6 etapas. Tem isso mesmo. Muitas, né? Várias. E aí eu cheguei numa etapa que eram 16 pessoas para 8 vagas. Eu achei que eu arrasei. Nossa, eu saí tão confiante. Eu falei, nossa, eu fui muito bem. Cara, Com certeza é minha vaga. É meu. E não passei, entendeu? Não passei, fiquei muito decepcionada. E hoje eu falo, gente, imagina se eu tivesse ido pro Hard News. Sim. Acho que logo eu teria também visto que não era minha, sabe? Talvez. A gente ia perder você, essa espontaneidade, essa opinião. Mesmo na Abril. Abril era muito engessada naquela época. E aí, quando eu fui pra Vogue, como a Vogue já era muito grande, mas nem era da Globo, porque a Globo depois fez uma joint venture com a Condé Nast, aí formou a Globo Condé Nast. Isso foi em 2010. Quando eu entrei na Vogue em 2007, a Vogue era editada pela Carta Editorial, que era tudo muito, para eu não falar uma coisa ofensiva, era muito orgânico todo o funcionamento ali. O que era ótimo, porque no fim das contas, você fazia tudo. Na Abril era tudo assim, sempre tinha alguém pra fazer coisa pra você. Traduzindo, não tinha processo algum dentro do… Não tinha processo, mas tinha liberdade. E tinha liberdade. Porque ninguém tava seguindo o processo, então tava tudo certo. O que você abraçava era seu. Entendeu? Era maravilhoso. Olha, foi a melhor escola que eu podia ter. Porque logo eu entrei num cargo que era editora de projetos especiais. Eu nunca nem tinha sido… Eu falei pra Daniela, na época que me contratou, eu falei assim, nossa, mas você tá me contratando pra ser editora. Eu não sei nem o que é ser editora de uma revista. Ela falou, ser editora, você vai fazer tudo. Na verdade, você vai fazer a reunião de pauta, você vai definir as pautas, você vai paginar a revista, você vai paginar o anúncio, você vai fazer tudo. Você vai fazer a revisão. Então eu cheguei já com essa bucha.
Imagina, na Abril você ia começar como repórter. Aí você ia lá apurar a notícia, aí você ia escrever, aí ia passar por uma editora, a editora ia passar para a redatora-chefe. Cada passinho é uma pecinha daquela engrenagem. Você nunca tem a visão do todo. Do todo, e você não cresce na marra. A visão do todo com certeza te facilitou. Mas vem cá, quando você saiu, você tinha essa visão de que você ia virar essa criadora de conteúdo? Como é que isso começou? Não, jamais pensei. Não era ainda uma coisa muito clara pra mim, a coisa do publi, né? Quando eu saí, por que eu decidi sair? Primeiro porque eu achei que realmente um ciclo tinha se encerrado. A gente fez estripulias na Glamour, a gente fez tudo que a gente queria fazer. A gente fez capa ao vivo, a gente criou uma comunidade, muito antes de se falar em comunidade, a gente tinha uma comunidade, a gente fazia visita de leitora, a gente fazia café da manhã com leitora, a gente fez capa em que a leitora decidiu quem ia ser a estrela da capa e como é que ia ser, a gente fez de um tudo. E naquele momento, 2017, as coisas já estavam começando a mudar de maneira bem perigosa. Eu já estava vendo os números, falei, esse negócio aqui não tá bom. Esse negócio aqui não vai recuperar. Ele vai só, infelizmente, os números vão cair, as pessoas não se interessam mais. As assinaturas, a gente começou com um número de assinaturas alto, que a gente herdou da Criativa, e aí vai baixando, já não tem banca mais, que as bancas estão se transformando em outra coisa. Então eu já tava vendo que o negócio tava ruindo, sabe? E eu recebia muito convite na época para fazer palestra. Eu saí da Glamour principalmente com essa segurança de que tinha um mercado de palestra para mim. Eu recebia muito convite e eu não podia fazer nada. Porque, o compliance não pode. Só que tinha um problema. Só funcionava pra gente. Né? Era uma praia, uma praia que só venta para um dos lados. Então eu tinha o compliance, eu não podia fazer nada, mas eles podiam me vender adoidado. Então, assim, o argumento de que a gente não pode te linkar com marca porque isso fere a sua imparcialidade, não servia pra eles. Aí, pra mim, assim, a gota d'água foi quando eu descobri que eu tinha um preço. Que, assim, eu estar no evento tinha um preço. E que você era vendida. Eu era vendida como um produto. Entende? E eu não podia fazer nada. Eu lembro que chegou uma vez... Você não era seu próprio produto. Você era um produto de outro. Eu era um produto que podia ser vendido e, ao mesmo tempo, eu lembro de um caso específico que foi quando eu falei, não, agora chega. Aí eu bati o pé, eu comprei briga. Que foi uma palestra, um evento muito grande. Foi na Bahia, nem lembro, um clube médio, sei lá. Que era da... Ai, gente, era uma indústria alimentícia. IOC, não. Ai, meu Deus, se corta, pota. Não sei. Mas é uma indústria alimentícia super famosa. Depois até o cara morreu. Não era o cara da Matsunaga? Que a Matsunaga morreu. IOC. Exatamente isso. E era uma convenção imensa. E quando eles me chamaram, eu falei, gente, nada a ver. Como é que eles chegaram no meu nome? Aí quando eu cheguei lá, sabe quem que tava lá? A Leilani Neubart, que era Globo e era Hard News. Ou seja, é muito mais comprometida do que eu, que fazia comportamento. E tava a Renata Ceribelli, que na época eu não lembro o que ela fazia, mas ela tava na Globo, ela fazia acho que reportagem especial no Fantástico, uma coisa assim. Aí quando eu cheguei, eu falei, bom, vamos conversar. Vamos aqui conversar, porque nós somos Globo. Não é somos todos Globo, hashtag somos todos Globo. Somos todos... Cada uma dentro da sua Elas área, estavam né? lá, então assim, pra que por mim foi tão sofrido o processo de vocês me deixarem participar? Então isso é uma realidade dentro do Grupo Globo, então vocês precisam decidir que Globo é essa. E aí, a partir daí eu decidi sair. Foi a partir daí. Aí eu fiquei ainda uns meses ali, comuniquei minha saída, fiz todo o processo de transição, mas a partir daí eu decidi sair. Mas o mercado de palestra foi o mercado que mais me deu segurança, até financeira, pra eu sair, porque você precisa de uma segurança financeira, né? Claro, você não pode Eu largar. não guardava dinheiro nenhum. Não tinha. Hoje eu tenho minha poupança, tenho meus investimentos e tudo. Mas na época eu não guardava dinheiro nenhum. Então eu precisava saber que, assim, eu tinha um caminho pra seguir que ia me sustentar, né? E ali começou com palestra. Comecei muito com palestra, fiz muita palestra. E dali pra escrever teus conteúdos, porque o que eu vejo é que desde o início você começou a escrever. Olá, mulheres, aqui é a Bárbara Ranelori e nessa revista impressa da Aurora, na 3ª edição, que traz a Mônica Salgado na capa, você vai contar com várias histórias e vários assuntos que vão te possibilitar dar um passo a mais no seu processo de realização
pessoal. Então, clica no link aqui abaixo para que você já adquira a sua edição da revista Aurora. Você começou a olhar os conteúdos e começou a escrever, botar no papel. Isso não fazia aquilo de bate-pronto improviso? Não, nunca improviso. Eu acho que eu nem sou boa de improviso. Acho que tem pessoas que são muito boas de improviso. Por exemplo, você fala, você tem... Não, hoje em dia, tá, já tem uma cancha. Sim. Pra falar. Por exemplo, pra falar da minha trajetória, é óbvio que eu falo. Mas assim, às vezes me chamam pra fazer eventos até assim, políticos, de posicionamento. Eu não consigo você me dar meia hora e eu falar sobre, porque não é um assunto... Eu acompanho, eu me informo, mas que eu tenho pleno domínio. Aliás, quando você começou a falar de política, foi outra quebra de paradigma. Foi. Essa foi bastante. Porque você falava de moda, falava de comportamento, era legal. Mas aí veio você e chulepo. É porque eu não Falei, o que aguentava, deu nela, gente? não aguentava mais ficar quieta. Aquela personalidade, eu não aguento ficar quieta. Eu vejo uma coisa que eu discordo veementemente, impressionante como eu não consigo ficar quieta. Eu não consigo guardar, quer dizer, consigo, mas me faz um mal. Me faz muito mal. E eu comecei na pandemia e eu não comecei falando exatamente de política. Eu comecei falando negócio de uso da máscara. Aí posicionamento. Posicionamentos. Aí eu comecei a falar também sobre... Começaram a criticar quem fazia publi, a chamar de insensibilidade quem fazia publi no meio da pandemia. E eu comecei a falar assim, bom... Desculpa, o jornalista não tá lá apresentando o jornal? O farmacêutico não tá lá atendendo? É trabalho! Por que seria insensível? A roda do consumo precisa girar, inclusive, porque isso mantém empregos, né? Então, eu comecei a me posicionar, e aí começaram a surgir os haters. Aí daí, pra falar de política, foi um pulo. Aí um pulinho. Os haters te fazem mal? Ou já fizeram? Ah, já fizeram muito. Muito, porque eu acho que houve essa transição, realmente. Quando eu comecei a dar opiniões mais contundentes, mais assim, atrevidas, polêmicas, que foi justamente na pandemia, doeu muito. Eu tive 2 cancelamentos que foram bem doloridos, inclusive de cancelar em trabalho. O ano passado também aconteceu de cancelar em trabalho, mas que foram muito doloridos. Mas aí é isso, você vai filtrando a sua audiência, você vai filtrando a sua comunidade, as pessoas vão entendendo quem você é, e aí quem não gosta de você, ok, óbvio, tem um monte de gente que não gosta, inclusive grande parte do mercado, né? Jornalistas, gente de moda... Tem muita gente que não gosta. Todas as atrizes que eram próximas minhas, eu já encontro às vezes no evento, eu falo, não sei se eu cumprimento. Não sei se eu cumprimento, se eu falo, se a pessoa, né, vai... Eu não sei mais, assim, tem umas que eu sei que não falam abertamente, mas que eu sei que são mais alinhadas com o meu pensamento. Essas eu sei que eu posso cumprimentar, mas... tem medo, né, de falar. Mesmo essas que são, as pessoas pegam nas entrelinhas que são, sabe? Porque às vezes a mãe faz uns comentários, a mãe curte, mas eu fico sabendo. E às vezes me mandam direct. Mas, por exemplo, tem atrizes, apresentadoras, eu tenho um relacionamento muito bom com uma, por exemplo, inclusive, que é uma pessoa genial, eu tenho muita admiração por ela. E que ela fala... Mônica, eu não concordo com algumas coisas que você fala, mas eu tenho tanto carinho por você, você me deu uma capa num momento que eu tava tão insegura, eu precisava tanto daquela capa, e eu nunca vou esquecer, e eu gosto muito de várias coisas que você fala. E é tão legal esse relacionamento, né? Porque não precisa ser odioso, não precisa ser embate. Agora, tem pessoas que é embate. Tipo, um Bruno Galhaço, ele vai lá no meu vídeo. Eu não vou lá no vídeo dele criticar ele? Não vou. É mentira que o Bruno faz isso Mentira. Não, mentira. Não, verdade, ele faz isso. Mas por que, gente? Então, pra quê? Porque, sei lá, tem coisas que às vezes eu falo de coisa de cota, que talvez seja um assunto delicado pra ele. Mas eu até entendo, mas assim, sei lá, vai no direct, né? Já viajamos juntos, tinha uma ótima relação. Eu e Giovana foi capa da Glamour algumas vezes. E aí, esse, por exemplo, vou encontrar num evento, vou ficar sem graça, não vou cumprimentar. Também não, acho que também ele não vai querer. Então... Gente, que coisa esquisita, né? É muito esquisito isso. Eu acho muito estranho. Sabe por que é esquisito? Porque são pessoas que você teve uma relação offline, de carinho, de respeito. Você teve essa relação, sabe? Então não é uma pessoa X com a qual você discorda, você sente a vontade de ir lá. Você entendeu? Eu não consigo realmente entender essa coisa da pessoa não estar aberta a ouvir o outro.
Eu acho isso estranho. Não tá aberto a ouvir e ir lá causar no teu conteúdo. Porque ele é o Bruno Galhaço. Então, assim, ele vai comentar. Óbvio que vai, óbvio, ele vai subir o comentário dele lá em cima. Então todo mundo vai falar. Mas ele Bom, fez falem isso. Ele bem, não foi falem o mal, mas único. falem de mim, né? Isso também acaba auxiliando nos números, né? Os números disparam. Pois é. Tem aquela outra também que, nossa, você já foi até em evento meu, que é a Mariana Goldfarb. Nossa, ela gosta também de ficar falando coisa nos meus vídeos. E você olha e você fala assim, uai, Por quê? E assim, enfim, foi em evento. Foi no meu talk, ano retrasado. você divide isso com seu marido? Você fala assim, olha só. o Que meu marido acha que eu não tenho que ficar falando tanto. Ele acha que às vezes eu passo do ponto. E às vezes eu passei do ponto. Mas, gente, quem que nunca passou do ponto? Todo mundo errou. E quando você adota esse lado mais opinativo, tem coisas que eu olho, que eu às vezes penso e falo, não deveria ter falado isso. Tem? Você tem arrependimento? Tem arrependimento, às vezes de amigas, que eu falei às vezes do marido, e que eu falo, pra quê que eu fui falar? Não precisava, eu podia ter falado a mesma coisa sem ser tão direta, sabe? Sem ter citado o nome. Tem. Infelizmente, são pessoas que são do nosso convívio e que às vezes é uma baita de uma torta de climão, né? Seu marido, ele é esse apoio pra você? Assim, tipo quando você se sente sobrecarregada pelo mundo inteiro? Super. Não, meu marido é um grande apoio em Vamos falar todos de os relacionamento, sentidos. que é uma coisa tão rara hoje em dia. É raro, né? Um relacionamento tão longevo, exato, né? e saudável. E saudável, apesar de, obviamente, ser um relacionamento como todo relacionamento. Tem altos e baixos, tem questões. Mas meu marido sofre, por exemplo, a nossa grande questão da vida, vai. O nosso grande monstro da vida era a minha questão com a bebida. Que, sem dúvida, ele aguentou o que poucos aguentariam. Ele aguentou o que poucos aguentariam. E sempre lá, não desistindo. Quase desistindo, mas não desistindo. Escolheu ficar. Então isso pra mim é a maior prova de amor que eu poderia ter na vida, ele ter escolhido ficar. Nos últimos 10 anos que foram difíceis, mas nos últimos 2 anos que foram muito difíceis. Ele escolheu ficar. E em nenhum momento ele deixou de me apoiar. Em nenhum momento ele falou, olha, não dá mais... Ou você faz isso, ou o relacionamento acaba. Nunca ele me colocou assim contra a parede. Então, assim, e não só nesse assunto, né? Mas em tantos outros. No momento da Glamour, que eu trabalhava muito, e ele super tomou as rédeas ali da logística do filho. Como ele tem um trabalho também, que é um trabalho que não é um trabalho 9 to 5, né? Não é um trabalho de segunda a sexta. Ele trabalha à noite. Ele trabalha muito de fim de semana. Então, sempre foi assim mais viável para ele tomar conta dessa parte do filho, né? E até hoje ele é. E também são 2 meninos, meu filho joga basquete, o Afonso é apaixonado por basquete, eles dividem essa paixão. Então meu marido vai levar ele no treino. Eu falo, pelo amor de Deus, também, se fica lá, você é o único pai que fica lá também, que vergonha, deixa o menino. Sai um pouco mais de vista também. Mas enfim, eles têm uma parceria muito legal. Ele é um pai maravilhoso e um marido maravilhoso. Qual que é o segredo disso? Porque todo mundo tem uma parcela de culpa também no sucesso. A gente às vezes só vê a culpa no fracasso, né? Foi culpa minha, não sei o quê. Mas a culpa no sucesso, ela também existe. Qual é a tua parcela de culpa nesse sucesso, né? O que você atribui? A que você atribui esse sucesso? Do relacionamento? Exato. Essa é uma ótima pergunta, porque... Será que tem uma coisa? Tem que existir. Eu acho que tem uma... Bom, todo mundo fala, e eu não vou ser nada original na minha resposta, mas eu acho que tem o fator admiração, que é um fator que ele também oscila. Porque se você tá há quase 30 anos com uma pessoa, e essa pessoa é muitas pessoas, e essa pessoa atravessou muitas fases, eu atravessei muitas fases, e as peças têm que ir se reencaixando, e a admiração tem que ir sendo reconstruída. Tem momentos que eu olhei pra ele que somos muito diferentes de personalidade. Ele é uma pessoa mais... Como ele já viveu muito essa dopamina, ele já viveu muito essas extravagâncias, né? Ele com 14 anos estava rodando o Brasil e não podia sair na rua. Com 14 anos, imagina. Então, eu acho que hoje ele é mais quietão.
E de vez em quando eu falo, ai, você não tem vontade de fazer um projeto? Vamos fazer um reunion do Dominó, olha que ridículo, reunion do Dominó, nada a ver. Eu falei, mas vamos fazer chique, vamos fazer no Bareto, vamos fazer com orquestra. Eu fico inventando as coisas e ele não quer. E de vez em quando eu falo, pô, eu tenho vontade de dar uma sacudida, mas assim, ele falou, cara, nem todo mundo. Outro dia a gente teve uma conversa séria, ele falou assim, pra mim tá bom. Tudo que eu já vivi e o que eu tenho hoje, pra mim tá bom. Entenda isso. E eu falei, é verdade. Então eu acho que o grande desafio de um relacionamento longo é que nós passamos por muitas fases altos e baixos profissionais que influenciam muito numa relação. Criação de filho também é uma questão. Nossa, criação de filho é uma questão muito séria. Porque é isso, são 2 backgrounds diferentes, são 2 jeitos de ver a vida. Você também acha? Você quer implementar de um jeito, ele quer implementar do outro. Vocês querem o melhor para aquela pessoa de formas diferentes. Exato, e eu já tive muito ciúme também dele com meu filho, porque ele tinha uma conexão por conta desse passado, por conta de ter estado sempre lá em momentos que eu não estava. E aí até que um dia minha terapeuta falou assim pra mim, Mônica, mudou, às vezes tem uma frase que alguém te diz que muda tudo, né? Impressionante na vida, muda tudo, muda o teu jeito de enxergar. Divide com a gente. E vou dividir então pra quem passa, ou passou por coisas parecidas, de ter ciúme de filho com o pai. Ou, no caso de você ser um homem, com a mãe, com o companheiro, companheira, sei lá. Ela falou assim, sabe uma coisa que o Afonso nunca vai poder ser pro Bernardo? Mãe. Ele nunca vai ser a mãe do Bernardo. Bingo. Nunca vai ser. Me deu uma paz no coração quando ela falou isso. Eu falei, pois é. E ela falou, o teu filho vai recorrer a você, ele vai precisar de você. Porque ele vai precisar do feminino, ele vai precisar do acolhimento, sobretudo quando ele começar a se relacionar com mulheres. Dito e feito. Dito e feito, ele divide comigo. Ele tá passando por isso agora, né? Tá namorandinho, tá super apaixonado, uma graça. E aí quando ele quer comprar flores, não é pro pai que ele pede. Então é pra mim. Quando ele quer falar assim, mas o que você acha? Aniversário dela. Mas como você acha que eu falo isso pra ela? Então é a mim que ele recorre. Eu me sinto tão importante, eu me sinto tão… Nossa, pra mim isso é um sucesso, né? Mônica, você é a mãe E quando dele. ele fala assim, ela te segue, mãe. Ela te segue, ela te acha tão bonita. Aí eu falo, ai, auge pra mim. Muito gostoso ter uma norinha assim, né? Ai, que delícia. É. No coração da Chapada dos Veadeiros. Um lugar perfeito para aproveitar a magia da natureza com todo o conforto e infraestrutura. Quartos confortáveis, restaurante, área de lazer ampla, piscina, sauna, spa, área para eventos. Venha para a Casa da Lua. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso tempo. Eu quero só fazer uma última pergunta que eu busquei de uma palestra sua. Quem você quer ser que você ainda não é? Pois é. E eu falo, inclusive, nesse momento, na palestra, sobre a minha sobriedade. Porque se você me perguntasse o ano passado o que eu queria ser e o que eu não era sóbria. Eu te responderia isso, sóbria. Eu quero ser sóbria. E esse ano eu dei esse passo. Me internei numa clínica. E eu sei que isso vai ser uma questão que eu vou lidar eternamente. Né? Todo dia eu vou lidar com isso. E vão surgir, como já surgiram ao longo desses 2 meses, muitos gatilhos e muitas situações em que são muito difíceis para mim. E eu vou, né, ao longo desse tempo, as situações vão se apresentando. Situações que o álcool estava sempre presente, que o álcool estava sempre segurando a minha onda. E eu vou sempre escolher não, porque eu sei o preço, né, que eu tenho. Então, eu queria ser isso. E esse ano eu sou isso. E eu tô muito mais próxima dessa Mônica mais plena, né? O tanto quanto podemos ser como seres humanos, né? Falhos. Dessa Mônica mais plena, dessa Mônica mais amiga, dessa Mônica mais presente, melhor mãe, melhor esposa, melhor filha. O meu relacionamento com a minha mãe mudou completamente.
Porque minha mãe tinha muito essa questão minha e isso nos afastava muito. Então, olha, esse ano pra mim é um ano de muita alegria, de muita colheita, sabe? Amém. 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 Que bom falar contigo. Mônica, a gente lava a alma nos teus posts, lava a alma conversando com você, e eu espero que você também tenha lavado a alma, tenha feito essa terapia coletiva junto e ter vivenciado todos esses processos. Muito obrigada. Nossa linda capa de revista, Mônica Salgado, dividindo aqui um pouquinho da vida dela com a gente. Obrigada por esse bate-papo. Eu que te agradeço. Você conduziu de maneira brilhante, porque você tem a simpatia e você tem você tem o carisma e você tem a competência. Então, né, eu faço alguns podcasts por aí, posso te dizer isso, assim, você é ótima no que você faz, maravilhosa. Mônica, quando por a isso gente que tem fluiu, por isso que fluiu também. Quando a gente tem uma boa conversa, a gente flui. É, mas é uma via de mão dupla. Ó, fica atento, porque sempre aqui no Papo Aurora, a gente tá aqui conversando com personalidades que vão trazer visões femininas, assuntos femininos, assuntos desse universo que a gente batalha todo santo dia pra vivenciar com muita coragem. Muito obrigada, Mônica Eu Salgado. que agradeço, gente. Obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu volte mais vezes. Me convidem. Quero mais capas. Pronto. Fechou. Quero mais capas. Arrasou, muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Foi muito legal.